Fala galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei quando você vai ver esse vídeo, mas é um vídeo mais a fundo sobre a Copa do Brasil, esses duelos aí de volta das quartas de finais, e vamos comentar sobre, né? Primeiro, vamos falar sobre Corinthians contra Atlético Paranaense, 2-0. 62% de posse de bola do Corinthians contra 38%. Mas é legal, é interessante a gente olhar também isso daqui, ó. Por que que eu acho que foi o duelo mais tranquilo de clubes brasileiros em quartas de finais da Copa do Brasil, contando até os últimos anos também. Cara, o Atlético Paranaense estava em oitavo da Série B, da grande Série B. O Atlético Paranaense é o oitavo colocado. Então, assim, era obrigação do Corinthians vencer. Primeiro pelos patamares. O Corinthians é mais time que o Atlético Paranaense, é um clube maior que o Atlético Paranaense. Segundo pela fase. Pela fase, o Atlético Paranaense não está conseguindo estar entre o G4 para subir para a Série A. Tá em oitavo. Oitavo, 36 pontos. Cara, como que você. É... Sendo sincero, alguém cogitou que o Atlético Paranaense vencer do Corinthians? Eu acho que assim, futebol pode acontecer, só que a gente precisa admitir que era poucas as chances. O Atlético Paranaense não empolga, o Atlético Paranaense não emplaca e o Atlético Paranaense não tem perspectiva de subir esse ano. Eu acredito que seja bastante difícil. Tá aqui, 36 pontos. O Chapecoense está com 41. Mas não depende só do Atlético Paranaense. Não depende só para o Atlético Paranaense e a Chapecoense desgringolar. Depende de outros times, que inclusive, ó, Vila Nova, CRB, Avaí, Novo Horizontino, Cuiabá, Remo. E depende do Atlético Paranaense, que eu acho que é pior, porque a torcida mais tem medo é isso, é depender do Atlético Paranaense. Cara, eu acredito que, mano, o Corinthians teve uma certa sorte, mas competência, competência. O Corinthians foi competente para poder eliminar, porque se fosse qualquer outro time, cara, poderia é, olhar o Atlético Paranaense e tipo, não, a qualquer momento a gente pode vencer o jogo. Lá no na Arena Meu Campinho, que é o do Ventania, conseguiram segurar o empate 0-0. Agora dentro de casa, irmão, 0-0 não, 1-0. Lá no campo do Ventania foi 1-0 pro Corinthians. E agora 2-0 aqui. Ventania porque furacão, não é furacão, é ventania. Não tá forte não. Brincadeiras à parte. Então foi um duelo mais tranquilo. Desses que a gente vai fazer a análise agora. Não tem nem muito o que falar. Vamos passar. Vamos para Bahia contra Fluminense. Aqui temos pontos a conversar. O primeiro jogo foi 1-0. Luciano Juba, que está fazendo uma excelente temporada. E não é doideira, não é maluquice se o Luciano Juba for convocado. Eu acho difícil porque já está final de ciclo, né? Deve ter mais algumas convocações aí e fechou. Mas seria justo. O Fluminense perdeu o primeiro jogo, que é super normal. Perder dentro da casa do Bahia. O Bahia vem de uma temporada boa. O Bahia fazia a mesma coisa que a gente fez com o Atlético Paranaense. O Bahia está em quarto colocado, é G4, está lutando efetivamente. Luta por fora pelo título, mas não dá para descartar. Mas tá brigando para entrar direto na fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Fluminense tá em nono. Briga ali Sul-Americana para G6. É. E o Fluminense vem fazendo uma campanha de comparada com o Bahia abaixo. Abaixo, é um time bem
com bastante idade, né? A gente precisa tocar nesse ponto também. Mas é um time cascudo. É um time que chegou a semifinal de um Mundial de Clubes. Onde, na minha visão, não passaria do Internazionale. E, assim, é um clube que gosta desses momentos de Copas, né? O Renato Gaúcho é copeiro também. O Renato Gaúcho sabe jogar esses momentos. E agora vai enfrentar o Vasco. Vasco que há um tempo atrás eliminou o Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, com o Fluminense sendo liderado pelo Renato Gaúcho. Vai ser interessante. Será que vai acontecer a mesma coisa? Ou será que o Fluminense vai superar o Vasco nessa Copa do Brasil? Mas enfim, aí dentro da casa do Fluminense, dentro do Maracanã, conseguiu reverter o placar. Muito pela magnética torcida também, mas também foi um jogo legal do Fluminense. Canóbio de pênalti, Thiago Silva, só ele, né? Ele. Mas é um absurdo o Bahia ter ido para o Maracanã e conseguir dar 2 chutes e sendo que apenas um a gol. É a posse de bola. Então, assim, eu esperava muito mais do Bahia. Eu esperava muito mais. Tinha uma classificação ali que dava para poder segurar o jogo. Pá, dava para ter aguentado. Mas essas estatísticas aqui falam muito da tônica do jogo. Um Fluminense buscando quase o, quase o dobro de passes do Bahia. Quase o dobro. 85% de precisão contra 72%. As faltas você vê que foi um jogo bem intenso, bem físico. 5 cartões amarelos contra 2. Impedimentos 2-1. Escanteio 3 contra 2. Posse de bola 63 contra 37. Agora chutes a gol, cara. 10 chutes contra 2. Desses 10 chutes, 5 foram a gols. E o do Bahia apenas 1. Então, assim, esperava muito mais do Bahia. Esperava muito mais do Bahia. Vamos para a próxima partida. Vamos falar de Botafogo contra Vasco. É um Botafogo diferente do Botafogo do ano passado. Não é um Botafogo tão letal, mas também não é um Vasco bom. Assim, eu não acho doideira o Vasco ter passado, porque é clássico. Clássico, você pode estar 5 vitórias seguidas, enfrentar o seu rival que está 5 derrotas seguidas e você perder para ele. Isso aí é normal. O clássico geralmente também muda muito a chave da equipe, né? É interessante a gente pontuar que eu quero ver agora o que vai ser do Botafogo daqui em diante, porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, só tem o brasileiro. E o brasileiro tá em quinto, se eu não me engano, quinto, brigando com o Bahia no G4, né? Então é interessante ver como é que vai ser agora o Botafogo de agora em diante e como vai ser o Vasco de agora em diante. Será que vai emplacar? Será que o dinizismo vai emplacar? Será que o David Ancelotti vai mostrar para que ele veio? Será que ele vai mostrar que ele de fato foi uma boa aposta? Porque até agora está sendo uma aposta cara. Tá sendo uma aposta cara, porque perdeu, foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. E Copa do Brasil dá um dinheiro absurdo, absurdo. Então tá sendo uma aposta cara que, devido às decisões do Textor, comprometeram o ano do Botafogo. Eu não vejo o Botafogo lutando para título do brasileiro. Talvez eu não veja nem no G4. É uma opinião contundente, mas a perspectiva me leva a crer isso, que sepa um G6. Mas é interessante ver como vai ser a reação do Botafogo a partir de agora. Mudando agora um pouco a chave, vamos para... Aqui é sacanagem, né? Tu olha aqui a posse de bola, tu vê 74% contra 26%. 503 passes contra 181 passes. Você vê, ainda com 7-4 contra 26, você vê um chute 10-11, sendo 3 no gol do Atlético Paranaense contra 6, o dobro. Irmão, esse patético mineiro assim, passou do Flamengo porque o Flamengo não quis se classificar, a verdade é essa. A gente sabe, é duro de falar isso, né? Mas o Flamengo abdicou da Copa do Brasil e isso já tinha sido vazado antes.
Isso aí foi vazado antes que o Flamengo não iria priorizar a Copa do Brasil. Você pode falar, o Samuel Liano estreou, o jogo de volta o Flamengo até começou ganhando. Irmão, não quis. A zaga era titular, o time era misto, irmão, o primeiro jogo. O time era misto, o Flamengo não quis passar. O Flamengo não quis passar. Por isso o Atlético Mineiro passou. Óbvio também que foi a competência do Atlético Mineiro porque foi para pênalti. Mas você olha aqui um clássico dentro da sua arena e você perde pro seu rival de 2-0. Aí você precisa ganhar, reverter o placar na casa do seu adversário e você com 5 minutos sai perdendo. 2-0. Irmão, o Cruzeiro foi imponente. O Cruzeiro simplesmente mostrou para que veio. O Cruzeiro mostrou que essa temporada não vai ser uma temporada ruim. Eles estão brigando pelo brasileiro, estão brigando pela Copa do Brasil. Acho que estão na Sul-Americana também. Então, assim, é um Cruzeiro muito forte. Cássio, que se reencontrou. Fabrício Bruno, que é um dos melhores zagueiros que temos hoje. Matheus Pereira jogando muito. Wanderson jogando bem. Lucas Silva bem. Vilauba bem. É um time que hoje pode ser que não tenha tanto banco. A gente pode discutir isso, talvez. Mas os 11 principais são muito bons. Talvez não tenha branco. Tem o Bolacier, Matheus Henrique, Gabigol, Sinisterra, o Carlos Eduardo, o Wallace. Mas que. Tem um elenco maneiro, assim, o Cruzeiro, mas é óbvio que tá muito abaixo do Flamengo e Palmeiras. Mas. Briga pra ser campeão da Copa do Brasil. Briga pra uma possível tríplice coroa. Se eu não me engano, ele tá sim na Sul-Americana. Então, é um clube que tá em. Estamos falando aqui de dois rivais mineiros. Um que tá em segundo lugar e o outro que tá em 14º lugar. E o Atlético Mineiro está com uma dívida bilionária, 2 bilhões. 2 bilhões de dívida. Irmão, é muito daquela cultura do futebol brasileiro de ter time, de contratar, mas de não pagar. E assim, os títulos vai pagar a contratação e o título não vem. O que acontece? Dívidas e dívidas e dívidas. É isso hoje o futebol. A gente vê com o Corinthians, a gente vê com o Atlético Mineiro, a gente vê com o Internacional. Hoje em dia é isso, infelizmente. Botafogo também. Botafogo não tá livre disso. Então, assim, é um cenário de futebol brasileiro que é a velha política de traz, se der pra pagar, paga, se não der, beleza. Mas é um Cruzeiro que mandou nos dois jogos, sim, mandou sim, teve menos posse de bola, mas acho que não foi. Em nenhum momento o Cruzeiro ficou com a perspectiva que poderia levar um gol. Então foi um Cruzeiro imponente. As minhas. Os meus chutes para essas semifinais. Cruzeiro passa do Corinthians e Fluminense passa do Vasco. É mais difícil escolher entre Vasco e Fluminense do que entre Cruzeiro e Corinthians. Mas eu acredito que dá Galo contra Fluminense na final. Beleza, família? Deem as suas opiniões, suas sugestões no comentário. Deixe seu like, curta, se inscreva. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo e shorts. Valeu!